Dois amistosos desse ano. Exatamente, como a gente tem os confrontos aqui, Senegal, dia 15, transmissão ao vivo da Globo a partir de 1 hora da tarde. Esse jogo acontece em Londres e depois tem o duelo contra a Tunísia na terça-feira, dia 18, 4h30 da tarde, também com transmissão da Globo em Lille, na França. E daqui a pouquinho, o Carlos Ancelotti vai convocar a seleção para essas duas partidas, por isso, vamos até a sede da CBF, no Rio de Janeiro. Já tô vendo aqui que tem uma árvore de Natal ali, hein, Carlos Gil? Quem será que vai ganhar o presente de Natal antecipado? Algum convocado? Boa tarde, querido. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Luiz. Bem, pois é, Natal está chegando. Hoje tem presente para até 26 jogadores, né? Essa lista pode ter até 26, não necessariamente esse número, mas o combinado das federações de Senegal e Tunísia, que são os adversários, é que essa seja a quantidade de jogadores. E o técnico Carlos Ancelotti já havia adiantado que o desejo dele é observar mais jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Na convocação do mês passado, foram apenas 4. Até pela distância, os jogos foram na Ásia, agora ele quer ver mais jogadores em ação. Ontem ele esteve em São Januário, estava no Vasco, para assistir a Vasco de São Paulo. Há jogadores dos dois clubes, né? O Paulo Henrique do Vasco, por exemplo, o Marcos Antônio do São Paulo, que estão na pré-lista de outros clubes também que disputam o Campeonato Brasileiro. E a gente já sabe também de antemão que alguns jogadores importantes vão ficar de fora, né? Jogadores que costumam ser titulares, o goleiro Alisson, do Liverpool, o Rafinha, atacante do Barcelona, eles estão machucados, continuam machucados, eles vão ficar por fora da outra lista e seguem de fora daqui a pouquinho. Então, essa lista vai ser divulgada a partir de 3 horas da tarde. Os aniversários, como eu disse, são africanos, Senegal e Tunísia, mas os jogos vão ser na Europa, contra Senegal no dia 15 em Londres e contra a Tunísia no dia 18 na cidade de Lille, no norte da França. Essa vai ser a penúltima convocação da seleção brasileira antes da lista definitiva, daqueles jogadores que vão efetivamente para a Copa do Mundo, né? Última data FIFA do ano, são os últimos amistosos em 2025. Em março do ano que vem, tem mais 2 amistosos que devem acontecer nos Estados Unidos. A negociação para que seja contra a França e Croácia está quase certa, que esses vão ser os 2 aniversários. E aí depois, sim, em maio, a divulgação definitiva dos nomes que vão representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Então, a expectativa hoje, portanto, é de uma convocação com alguns nomes de jogadores que atuam no futebol brasileiro, ao lado daqueles que tradicionalmente já são convocados e fazem parte aí de uma lista que varia de 15, 16 nomes, que o próprio Ancelotti considera que esses, se não acontecer nada, já estão dentro da Copa do Mundo. Obrigado pelas informações. Boa tarde, tomara que em julho, lá no ano que vem, lá para agosto, a gente receba o presente de Natal, né? Com a taça bonita que chegou no Brasil. Obrigado, até mais. Aguardemos faz tempo, né? 24 anos. Tá na hora, né? Tá na hora. Passou da hora, né? Luiz, fim de semana, rodada do Brasileirão. O que você destaca, por favor? Alguns destaques, né, Corva? Na verdade, a gente falava muito de arbitragem nas últimas semanas, mas o personagem dessa rodada foi o holandês Memphis Depay, atacante do Corinthians. O jogador teve uma semana muito agitada. Primeiro, ele faltou um treino do Corinthians na segunda-feira, porque ele foi num show do João Gomes, na gravação do DVD na Lapa, no Rio de Janeiro. De todo aquele problema no Rio de Janeiro, ele não conseguiu um voo para São Paulo. Aí depois ele conseguiu voltar, treinou e ontem ele foi o grande destaque da vitória do Corinthians depois dessa semana turbulenta. A gente está vendo aí, ó, ele foi o responsável pelo lance que gerou um pênalti a favor do Corinthians. O segundo gol da vitória do Timão por 2-0 foi marcado por ele, de pênalti, aos 34 do segundo tempo. E esse gol aí fez com que o Memphis encerrasse um jejum de 3 meses sem marcar um gol pelo Corinthians. A última vez que ele tinha marcado um gol pelo Timão foi contra o rival Palmeiras na Copa do Brasil, nas oitavas de final da competição. E de lá para cá, o camisa 10 ficou 9 partidas sem marcar, aproximadamente 95 dias sem marcar um gol com a camisa do Corinthians. E aí, com essa vitória, a gente vê na classificação aqui, o Corinthians deu um salto na tabela, está na 10ª posição agora com 42 pontos, passou o Grêmio adversário de ontem, que fica do outro lado da tabela. O Corinthians segue brigando por uma vaga na Libertadores. Como o Palmeiras e o Flamengo estão na final da Libertadores, um brasileiro será campeão, então o G6 vira G7. É até um verdinho ali no Fluminense, hoje ocupa a última vaga de classificação para a competição continental. E aí tem a diferença ali entre os times que disputam essa vaga, do Corinthians até o Botafogo. Na liderança, o Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro estão na ponta da tabela. O Palmeiras está na frente por um ponto. Essa diferença vai carregar até o final do campeonato, provavelmente. E aqui na briga da parte de baixo da tabela, o Santos, que acabou empatando com o Fortaleza no final de semana, segue fora da zona do rebaixamento, mas ainda está ali coladinho com Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Essa briga deve durar até o fim do campeonato também. Esse empate não foi nada bom para nenhum dos dois, né?
acrescenta nada. Agora, mudando de assunto, o João Fonseca é agora o 24º melhor tenista do mundo. O garoto com o quê? 19 anos, né? Isso, 19 anos, completou 19 esse ano. Agora há pouco saiu a atualização do ranking da ATP. A gente tem essa boa notícia. O ATP é o ranking dos tenistas profissionais. E o João Fonseca, brasileiro, aparece agora na 24ª colocação. Ele, como a gente destacou, só tem 19 anos de idade. Subiu 4 posições na atualização que saiu agora da lista dos melhores do mundo. E atingiu a melhor marca dele até o momento. Na relação histórica, se a gente colocar todos os grandes tenistas brasileiros, o João fica só atrás do Guga, que já foi melhor do mundo, campeão de vários torneios, e do Tomás Bellucci, o mais recente, que chegou ao 21º lugar nessa tabela de classificação, nessa lista dos melhores tenistas do mundo. Parabéns para o João, tão novo e tão promissor. Nessa foto que tá atrás de você, por acaso, a gente vê como ele é novo, né? Cara de garoto. Cara de adolescente, Cara de adolescente já, 24º. Parabéns, cara. Agora, Luiz, uma bicampeã olímpica deixou de lado, aposentadoria, vai voltar. A gente está vendo até na arte aqui a nossa grandíssima campeã, a Jaqueline Carvalho, medalhista de ouro nos Jogos de Pequim em 2008, medalhista em Londres em 2012 com a seleção feminina de vôlei. Ela anunciou que está de volta às quadras aos 41 anos de idade. A gente tem imagens aí da ponteira que vai defender o Pinheiros aqui de São Paulo. Nessa temporada, o Pinheiros está na Superliga B, espécie de segunda divisão do vôlei nacional. A Jaqueline tinha parado de jogar em 2021 e chegou a ensaiar um retorno para defender o Campinas por apenas um jogo. Mas agora ela afirmou que essa volta é para valer, vai jogar a temporada inteira. Lá em 2018, a Jaque, que a gente está vendo imagens aí, já tinha se aposentado da seleção brasileira feminina de vôlei e agora ela volta às quadras para defender o Pinheiros. Boa sorte para a Jaque nesse retorno, uma craque das quadras, uma grande pessoa também. E boa sorte para o Pinheiros, que vai ter uma grande jogadora nessa briga pela volta para a Superliga. E vai atrair muita gente para assistir aos jogos de jogo, né? Porque ela é uma estrela, É o jornalista. exatamente. Agora, um outro assunto. Um projeto social oferece aulas de judô, luta olímpica,